Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui no Estúdio RM, mais um podcast mais do que especial. Hoje nós vamos aqui conversar, vamos falar de um lançamento muito bacana do e-book A Formação do Imaginário Cristão entre Verdade e o Caos, de Giovanni Abreu, tá bom? Uma obra profunda, provocadora e extremamente relevante. Esse podcast vai ser muito bacana. Se você é cristão aí, quer entender um pouquinho, quer ter um livro que vai te ajudar, fica nesse podcast aqui até o final para você entender um pouquinho dos bastidores do Giovanni Abreu, um pouquinho dos bastidores desse livro, como que ele está sendo feito, como que ele está sendo produzido, tá? Que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom para você, tá bom? Giovanni Abreu é casado com Fábia e pai da pequena Giovana. Isso. Administrador, empresário e teólogo diletante. Dedica sua vida não apenas ao mundo dos negócios, mas também ao ministério cristão. Membro da Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Timóteo, Minas Gerais. É formado em teologia pela Escola de Educação e Teologia das Assembleias de Deus. Atua como palestrante na área de ensino teológico, onde tem se destacado na apresentação de temas complexos de forma acessível. Giovanni também integra o Comitê de Doutrina da Assembleia de Deus, consolidando-se como uma referência no estudo da teologia e da filosofia no contexto cristão. Sua trajetória acadêmica e ministerial tem sido marcada pela busca constante de aprofundamento no conhecimento, contribuindo significativamente para a edificação da fé e para a reflexão crítica entre os membros de sua comunidade. É uma voz que inspira aqueles que desejam compreender de forma equilibrada a relação entre a fé e razão. Atualmente é estudante do COF, curso de filosofia do professor Olavo de Carvalho. Que isso, rapaz? É, Aprofundando ainda mais seus estudos na interface entre a filosofia e a teologia. Giovanni, cara, que alegria ter você aqui conosco. Seja bem-vindo aí. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Falar um pouquinho, né, dos seus conhecimentos. Tenho certeza que vai ser um momento, um podcast muito bom. Não só pra gente aqui mesmo, mas pro povo que está nos assistindo. Ô Michel, eu que agradeço, é uma honra, viu, estar aqui com vocês. Eu cumprimento você aí de casa que nos acompanha. E assim, é uma honra fazer aqui, sabe? A gente tem visto suas qualidades, essa coisa toda, e estar aqui então é um passo importante para a gente, é uma parceria importante nesse primeiro passo, né? Perfeito. E assim, eu acho não, né? Eu tenho comigo que o cara que ele quer ser escritor, quer escrever livro e tal, ele precisa ler bastante, né? Eu tô vendo aí que você tem um monte de livro aqui. Fiquei sabendo que você já leu vários livros. Você tem média quantidade de livros que você já leu já? Ou não? Ô Uns mil já Michel, chegou? não, uns mil não, mas assim, eu da biblioteca eu devo ter lido lá uns 80, 90% do material que eu tenho, né? É que tem aqueles livros que você tem para consulta, é até assim as pessoas veem a biblioteca de alguém, perguntam assim, você já leu tudo? Na verdade ali indica, normalmente uma biblioteca indica para onde a gente quer ir, né? A direção onde a gente está indo, a gente quer ir, porque uma coisa chama a outra. Então assim, realmente, para você escrever é necessário que você leia, né? Uma das ideias que a gente vai tratar delas aqui hoje é que o nosso pensamento ele não nasce pronto, então eu vou recebendo das outras que eu vou vendo e vou elaborando a minha ideia, né? Perfeito. E da onde surgiu você escrever, né, esse livro, o imaginário cristão e o porquê também do nome, né? Ah, bom. Então vamos lá. Nós somos conhecido como os ocidentais. O Ocidente foi criado com três ingredientes. Assim, esse molho ocidental é criado com três ingredientes: a cultura, o direito romano, a filosofia grega e a moral e a ética judaico-cristã. Então veja bem, quando o Ocidente nasce, ele nasce e se desenvolve em cima disso. Então, qual que é a intenção primordial? Assim, o mais forte nesse molho, o sabor mais forte nesse molho é o cristianismo, que é a moral judaico-cristã, né? Então, ela vem se desenvolvendo e nasce o Ocidente com a ideia de que o homem tem um fim último.
E qual o fim último desse homem? Olha, servir a Deus, adorar a Deus e salvar a sua alma. Então, o homem, o papel dele é louvar a Deus e, por meio desse louvor a Deus, salvar a sua alma. É a beatitude eterna, é a felicidade eterna. Bom, e o mundo ocidental vem se desenvolvendo em cima disso, criando de modo o Ocidente com símbolos e elementos que você, ainda que tateando, conseguisse esbarrar no cristianismo. Então, se você caminhasse no Ocidente, você percebe o cristianismo movimentando ali. Só que de 200 anos para cá, talvez 300, tem acelerado muito a descristianização do Ocidente. E aí surgem ideias como, por exemplo, a de Nietzsche, dizendo que Deus está morto. E aí, quando Nietzsche diz isso, ele não está dizendo que Deus, a figura de Deus, morreu. Ele está dizendo que a ideia de Deus está morta. Que a partir de agora, esse Ocidente que olhava para Deus e a partir dali tomava suas decisões, ia começar a parar de fazer isso. Então Nietzsche faz isso e, assim, coisa de 40, 30 anos depois, vem Gramsci e diz uma coisa assim assustadora. Ele diz o seguinte, olha, nós não queremos, e aí o Gramsci é um escritor comunista, ele vai dizer o seguinte, olha, nós não queremos fechar as igrejas, nós queremos esvaziar a igreja do seu propósito e utilizá-la como caixa de ressonância da nossa luta. Então o que Gramsci está dizendo, olha, nós vamos parar de fazer com que a igreja pregue Cristo e vamos fazer com que ela pregue a nossa luta, a luta de classe, qualquer outra coisa. E aí, de posse dessas informações e vendo para onde as coisas estão caminhando, a gente fica preocupado se Gramsci e Nietzsche estão de fato conseguindo pôr em prática essa pretensão de apagar Cristo do imaginário das pessoas. Porque veja bem, Michel, você só é capaz de colocar na realidade aquilo que você consegue imaginar. Então, se você não conseguir imaginar, você não põe na realidade. Eu vou te dar um exemplo. A minha filha hoje está com 10 anos, mas ela já teve 3, né? Então, quando ela estava ali com 3, 4 anos, eu gostava de fazer, e já com essa ideia na cabeça, eu gostava de fazer uma brincadeira com ela. Qual que era a brincadeira? Eu colocava 2 notas de 5 e uma de 20 e pedia para ela escolher. A mãe dela achava uma maldade, mas eu estava ali testando a minha teoria, né? Então, eu colocava uma nota de 2 de 5, uma de 20 e falava, escolhe, Giovana. E ela escolhia sempre as 2 de 5, porque na cabeça dela já existe a ideia de que 2 é maior do que 1. Mas não existia o valor intrínseco que há no 20. Você concorda comigo que o 20 estava lá? Ele Sim. estava, mas ela não conseguia ver. Você só pode ver aquilo que a sua mente está preparada para ver. Se eu destruo a imaginação cristã, eu não vejo mais Cristo no meu cotidiano. Esse é um risco, entende? E é daqui que surge o meu desejo de tentar lutar contra isso, ainda que seja pequeno, ainda que seja pouco, mas quem estiver ao meu lado vai em algum grau ouvir isso, entende? E hoje em dia a maior destruição da imaginação de Cristo o cristão está sendo qual para vocês? Você acha? Olha, a crise na minha opinião, é a incapacidade de perceber, a incapacidade de notar a realidade. Então, veja bem, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de um amigo, tá bem? 22 anos atrás, eu estava indo para a escola de carona com um amigo meu, e na hora que a gente... O nome dele é Tatá. Na hora que a gente estava... O apelido dele é Tatá. Na hora que a gente estava atravessando a ponte Fabriciano, ele me perguntou como eu estava e eu olhei para ele e falei assim, Tatá, vou falar uma coisa para você, viu, rapaz? Essa vida é dura demais. Naquela época eu pagava faculdade mês sim, mês não, né? Então, essa vida é dura demais. A gente recebe num dia, no outro, acabou o dinheiro todo, né? Você não tem nada. É um saco. Tá viu? passando por uma dificuldade financeira perrengue, danada. né? E aí, o Tatá acabou de atravessar a ponte,
deu seta, a Ponte Velha aqui de Fabriciano, deu seta, encostou o carro, pôs a mão no meu ombro e falou: Giovanni, nunca mais faça isso. No dia que seu salário não estiver bom, ou no dia que você converse com o seu patrão, ou ore a Deus, peça a Deus para que mude sua realidade. Mas nunca mais, ele usou essas palavras, nunca mais amaldiçoe seu salário. Não me interessa, o Tatá é cristão. Porque ele reconhece Deus no processo, entende? Ele sabe que existe um Deus, que esse Deus relaciona-se com as pessoas e que ele interfere na realidade. Essa é a promessa do cristianismo. Essa é a promessa sobre qual o Ocidente se estruturou. Ou no caso, você estava reclamando do seu salário que Deus estava te dando, no caso. Isso... Não, veja bem, eu estava reclamando da minha vida. E só, não considerando nada disso. Aí o meu amigo me lembra de que, olha, você está reclamando aí, mas isso tem solução. Tipo assim, Sim. Isso tem solução. Isso tem solução por quê? Porque, olha, você pode falar com Deus e pedir a Ele. Então, veja bem, alguém que faz isso tem na imaginação dele, e veja bem, só os ocidentais têm isso, tem na imaginação dele que existe um Deus pessoal. O que é um Deus pessoal? Um Deus que se relaciona com a pessoa. Só os ocidentais usam a expressão Deus me ama. Porque só eles têm a noção de um Deus que ama um indivíduo, um Deus que larga todas as coisas mais importantes do mundo para vir relacionar com você, é uma percepção judaico-cristã. É isso que eu estou tentando dizer. O Ocidente ele foi construído de modo que você, no seu cotidiano, considere Deus, entende? Considere Cristo. Então você vai considerar. Agora, qual que é a ideia do gramicismo, ou qual que é a ideia que Nietzsche falou? Isso está acabando. As pessoas não levarão mais Deus em consideração. Quando alguém reclamar, o outro não dirá a ele: olha, conte com Deus. Olhe, fale com Deus. Ore e fale com Deus. E aí suas esperanças, o seu chão desaba, porque você não tem mais a que recorrer. Perfeito. E assim, só para entrar aqui num detalhe bacana, às vezes a pessoa... E você tem um recado para alguém que muitas vezes orou, tá orando, tá pedindo, tá intercedendo, mas o que ela tá querendo não chegou. Você tem algum recado para dar para essa pessoa? Porque às vezes tem alguém que está nos assistindo aqui que passou, por exemplo, por algum problema financeiro, como você citou um exemplo, ou tá passando por um problema, talvez, de algum luto, ou tá passando por um problema emocional, amoroso, enfim. Você tem algum recado para dar para essa pessoa? A certeza que nós temos é que Deus está fazendo o melhor para mim. Deus está fazendo o melhor para essa pessoa. A circunstância dessa pessoa, a circunstância dela é o melhor caminho para ela encontrar Deus. Então ela pode ter certeza, essa pessoa aí pode ter certeza que, embora a circunstância pareça desfavorável, é uma oportunidade para ela aprender, entende? É uma oportunidade para ela se aproximar, é uma oportunidade para ela poder crer, e é principalmente algum meio para ela alcançar mais a Deus. É algum caminho, porque no Deus que nós cremos não existe coisa vã, não existe uma coisa que está solta, entende? Então veja bem, às vezes você vai olhar e não vai entender a circunstância, mas essa circunstância certamente é o melhor para você. Entende? Vou de novo dar um exemplo da minha filha. Como que eu convenço ela que é bom acordar de manhã cedo e ir para a escola? Como que eu convenço, nesse frio de junho, que ela tem que acordar cedo e ir para a escola? Ela tem que me dar um voto de confiança que o pai dela está fazendo o melhor para ela, mesmo que não pareça nesse momento. Mas eu, como pai dela, estou fazendo o melhor para ela. Essa pessoa tem que ter certeza disso. Mesmo se desconfiar, né? Mesmo se desconfiar. É aquele voto de confiança, de dizer, olha, meu pai sabe o que está fazendo aqui, entende? Meu pai sabe o que está fazendo.
porque ele está fazendo o melhor para mim, ainda que eu prefira dormir mais uns minutos, ainda que esteja desagradável ele me pegar no colo e acordar desse jeito e me levar e me enfiar embaixo do chuveiro. Mas assim, todas essas circunstâncias, eu estou construindo algo para ela, entende? E é isso que a gente tem que ter em mente. Muito bom, muito bom. E tem até um subtítulo também, né? Entre a verdade e o caos. Qual é a urgência? Olha, por que entre a verdade e o caos? Porque a manifestação, as pessoas têm dificuldade de dizer, acha que a verdade é relativa e coisa, e não é, Michel, entende? A verdade, ela é uma, ela existe, entende? E a manifestação dela é a ordem. A manifestação da mentira, o contrário da verdade, é a desordem. E uma boa palavra para desordem é caos, entende? Então é entre a verdade e o caos. Ou a pessoa aceita a verdade, ou em algum momento terá o caos. Isso é uma verdade absoluta. Agora, qual que é a urgência disso? Olha, a urgência é o seguinte: se nós cremos que o mundo caminha para o fim, ainda que não saibamos se é agora, quando é, as pessoas gostam, né, de dizer que, olha, é o fim do Tá mundo e tal. chegando. A gente não sabe quando é, mas ainda que a gente não saiba, a gente sabe que hoje ele está mais perto do fim do que ontem. Então, hoje essa mensagem se faz mais urgente, entende? Sim. E a pessoa que tem noção dessa urgência age de maneira diferente. Vou te dar um exemplo de um evento que aconteceu. Vou suprimir o nome da irmã, porque eu não combinei com ela, né? Mas no Novo Tempo, às vezes, uma vez ainda lá na igreja, aconteceu um evento interessante. Um rapaz acidentou seriamente de moto, coisa de 10, 12 anos atrás. Acidentou seriamente de moto. Ao que tudo indicava, ele levava uma vida assim meio atrapalhada, né? Mas ele acidentou ou caiu quase ali muito próximo da igreja. Parece que o guidão entrou ali para o peito dele. Foi um trem assustador, né? E todas as pessoas em volta correram e saíram correndo para buscar ajuda, um carro. E aí a irmã saiu lá de dentro da igreja, uma daquelas irmãs que a gente gosta de dizer do A do coque, coque, né? saiu lá de dentro da Pentecostal igreja, Assembleia. exatamente, saiu lá de dentro da igreja, juntou assim a saia, agachou do lado dele e falou: meu filho, olha, não interessa, viu? A vida que você teve, não, ou que você tenha, mas se você quiser, Deus pode te salvar, pode te tirar dessa, viu? Ele falou, parece que com a garganta cheia, né? Assim, já meio que ofegante, balança que sim, aceita e tal. Coloca ele no carro, 100 metros, 200 metros, o rapaz morre. Entende? A irmã foi a única que percebeu a urgência. Na cabeça dela, ali existia a possibilidade de uma salvação. Ela conseguiu ver isso. Se a minha cabeça não estiver preparada para ver isso, os 20 reais da minha filha vai estar sobre a mesa e eu não vou ver. E isso não é uma ideia só cristã. Em Labirinto da Solidão, o nome do livro é Labirinto da Solidão, o autor vai dizer que as caravelas aportaram no porto, mas os índios não viram, porque eles não tinham elementos para julgar o que estava diante deles. Então, a falta desses elementos fazia com que eles olhavam para aquilo e não sabem nomear, entende? E por aí trocam o ouro por espelho facilmente, porque não tem imagens mentais para julgar a realidade que está diante dos olhos. Então, a urgência disso, de resgatar a imaginação cristã, é que para diante, na hora da verdade, na hora fatal, alguém consiga apresentar a verdade para esse jovem. E aí, nesse caso, fez toda a diferença. Os últimos minutos, né? Os últimos minutos dele, ele fez como o bom ladrão ao lado da cruz. Entende? O último minuto. Então, assim, enquanto as outras pessoas estavam todas, e é relevante, E assim, é muito importante, mas alguém foi lá e disse a ele. e mesmo num caso tão assustador como esse, né? Às vezes você passando, pode ser um caso, vamos dizer assim, simbólico, né? Comum, você passando na rua ali
Você não sabe o dia de amanhã, né? Uhum. Tem essa questão. Exatamente. Então, assim, na sua não sei quantos anos você tem, 22. Michel, 22, mas eu tenho 45. Então, toda vez que eu falava com minha mãe assim, ô mãe, amanhã eu vou fazer tal coisa, ela falava assim, se Deus quiser, né, Giovana? Então, É. assim, existe a ideia de um Deus que, que, que decide as coisas, que resolve as coisas, que interfere nas coisas, entende? Essa ideia de que eu tô solto e de que e gostar dessa ideia é uma ideia nova, entende? É uma ideia nova e que nós devemos combater para que as pessoas consigam encontrar Cristo no seu caminhar, né? O que a gente falava inicialmente, o Ocidente foi construído de modo que as pessoas esbarrassem em Cristo no seu caminhar, ainda que sem intenção. Uma cruz mostrava Cristo, uma outra coisa ali apontava para Cristo. Mas a ideia nova não, é expurgar Cristo dos espaços públicos, E não tem entende? nada a ver com isso, né? Tipo assim. Exatamente. O que Deus tem a ver com isso, né? Toda hora parecia chatice, né? Ô mãe, claro que é se Deus quiser. E ela fala, Giovana, se Deus quiser, né? Se amanhã eu vou, mãe, se Deus quiser, né? Então, a todo momento você tinha que. E foi a resposta que esse meu amigo me deu imediatamente. Quando eu questionei algo da minha vida considerando que estava ruim, imediatamente ele questionou: olha, existe aqui uma realidade que você está ignorando, entende? Então, essa é a urgência, né? Essa é a urgência. Perfeito. E Giovanni, você fala muito bem, né? Muito técnico e tal. Obrigado, Fala bem pra obrigado. caramba. E assim, cara, o público-alvo do livro, ele é qual? É uma pessoa comum, eu mesmo, cara meio leigo e tal. Vai conseguir compreender legal, bacana. Sim, sim, Michel. É uma leitura simples. É uma leitura simples, mas não é trivial, entende? Não é autoajuda, entende? Então, assim, é uma leitura que tá embasada em autores clássicos, entende? Você vai ter lá Santo Agostinho, você vai ter Santo Inácio de Loyola, você vai ter o suco, né, da teologia. Você vai ter ali. Então, assim, mas é uma linguagem simples. Agora, é trivial? Não, entende? É simples? Não, nem é do nosso caráter querer a coisa assim simples demais, Não né? vai fazer a pessoa chegar lá Isso é. motivada no... Não. É uma provocação. Sim. É uma provocação daquele tipo assim: olha, eu preciso dar conta disso, né? É uma provocação. Mas eu acho essa provocação interessante. Foi o que, para quem gosta aí, aquele filósofo, uma vez Clóvis de Barros, né, assim, cheio de vídeo dele na internet, né? Ele dizendo que ele ficou muito ofendido, que ele ouviu uma frase e na hora que ele ouviu ela, que ele perguntou ao professor o que aquela frase estava dizendo, o professor falou assim com ele, mas você não entendeu isso aí? Simples assim? Aí diz ele que ficou ofendido de um tal modo com aquilo que ele correu para casa e falou assim, eu viro à noite agora. Eu viro à noite, mas eu entendo. Assim, e aqui não tem nada dessa dificuldade que Clóvis de Barros citou, né? Não tem nada assim daquela dificuldade que ele citou. Na época, ele citou, foi um trecho de um livro e o sujeito estava dizendo, e me fugiu o nome agora, ele, me fugiu o nome dele, mas a frase era a seguinte, que os elementos de consagração social será tão mais eficiente quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Ele está dizendo, olha, a, a Giovana, a consagração, eu digo assim, olha, a Giovana é minha filha, eu digo assim, olha, a Giovana é linda, mas isso tem muito mais valor e é muito mais aceitável se for uma pessoa que está socialmente distante dela. Não o pai dela dizendo que ela é linda, entende? Então, se você disser que ela é linda, é mais fácil de aceitar e é mais evidente, né? São mais eficazes do que ela dizendo. Aí dizendo que essa frase... Ele falou, eu não entendi isso, mas agora o meu professor vai ter que... Agora E eu viro à noite. Então, passou assim... a noite estudando, né? Passou a noite estudando. Então, assim, o livro não vai te fazer provocar tanto, mas a ideia é que ele provoque. E para a juventude cristã, você acha que pode impactar de alguma forma?
O professor Olavo tinha uma frase muito interessante. Ele dizia o seguinte: olha, que se você não sabe de onde vêm os seus pensamentos, então você não sabe o quanto você foi usado. Entende? Então você não sabe o quanto você foi usado. Se você não sabe rastrear. Olha, por que eu penso como penso? Se você não for capaz de fazer isso, você não vai conseguir saber o seguinte: olha, até que ponto me usaram aqui? E eu vou te dar um exemplo para ficar claro, tá? Independente de política, em 98 eu chamei o doutor Enéas Carneiro de idiota. Hoje eu Eu pensei que tinha você ia 18 Eu anos. pensei que você falou que chamou ele no direct pra falar Não, alguma coisa. Você não, quem chamou no dera. pensamento. Quem dera. Eu tinha 18 anos, ele era candidato. A informação que você tinha na mídia é que ele era um bobão, um bobão, um bobão. E aí, o que que acontece? Eu também dizia isso, né? E olhando hoje, o doutor Enéas, se não me engano, passou em todos os concursos que fez na vida. Escreveu um livro que chamava O Eletrocardiograma, deu curso de pós-graduação em medicina no país quase inteiro. Era um gênio. Se você procurar ele no Google, a descrição dele no Wikipedia lá vai dizer que ele é um polimata, aquele cara que tem conhecimento extraordinário em diversas áreas. E eu, na altura do meu analfabetismo funcional de 18 anos, o chamava de idiota. A pergunta que eu faço é o seguinte: olha, quem me fez pensar daquela maneira? Independente de política. Eu poderia discordar dele politicamente, mas eu não tinha o direito de chamá-lo de idiota. Porque a contribuição que aquele homem deu para a educação, para o país, a formação que ele teve. Agora, quem me fez pensar que ele era? Então, se eu não sou capaz, a frase do Olavo, de rastrear por que que eu penso dessa maneira, por que que eu pensava que ele era um idiota, então talvez eu continue dizendo coisas sem saber de onde vem. Mas você chegou a saber de onde estava vindo? Eu sei da mídia. A mídia tinha intenção que ele perdesse as eleições e detonava ele, entende? Então foi mais E mídia, não aí foi isso nem amigos, nem. não, Não. mídia o tempo todo dizendo esse homem é bobo, esse homem é bobo, não, porque tinha os seus interesses. E aí pronto, entende? Então veja bem, então qual que é a minha, se eu tivesse que, o que que essa leitura deveria, por exemplo, se eu fosse falar para um jovem hoje, o que que isso importa, jovem, saiba, eu respeito que você pense de maneira diferente, mas saiba por que que você pensa assim. Entende? Saiba de onde vem, entende? Por exemplo, Michel, vou te dar ainda um outro exemplo nesse tema. Se você, por exemplo, disser, olha, Giovanni, eu acho o funk uma coisa maravilhosa. Eu vou dizer, olha, Michel, eu acho horroroso. E aí alguém diz assim, olha, Giovanni, mas a beleza não é subjetiva? Assim, não é subjetiva? Assim, então, claro que a beleza pode ser subjetiva, mas você pensa assim, influenciado por um pensador que chama Kant. Porque antes dele, a beleza em Aristóteles, a beleza era a harmonia das partes. Então eu considerava beleza se a coisa tivesse harmonia entre as partes que a compõem. Se eu fosse dar um passo mais atrás ainda e fosse para Platão, a beleza seria o ser que conseguisse chegar à sua essência mais perfeitamente. Então, uma vaca é mais bonita quanto mais vaca ela consegue ser. Entende? Então, veja bem, você precisa saber, quando emite resposta, por que que você pensa assim. Não estou dizendo que está errado você pensar que é subjetivo ou que não é. O que eu estou dizendo é o seguinte, olha, se você não souber isso, então talvez você esteja sendo usado por alguém que tem intenção que você saiba diferente. Você está sendo influenciado, no Exato, caso. muito influenciado. É aquele termo que o Olavo vai chamar de o idiota útil. Por quê? Porque, vamos imaginar em épocas de política, por exemplo, eu eu sou, vamos imaginar, um analfabeto, eu sou um sujeito qualquer, entende? E não penso nada, entende? Só quero viver minha vida, não penso em nada. Mas existe um outro camarada que tem condição de avaliar o cenário melhor do que eu. Mas o meu voto vale um
e o dele vale 1 também. Então eu posso ser um idiota, mas eu sou útil. Porque, embora ele seja um gênio, o meu voto vale 1. Então tem gente que nos mantém nessa relação para que você permaneça emitindo só as respostas que ele precisa. Por quê? Porque vale 1. E vai ajudar ele de certa forma. E vai ajudar ele de certa forma. Então existe uma certa intenção. Então se o meu conselho para o jovem era, olha, tome cuidado com isso, entende? Tome cuidado, aprenda a rastrear um pouco o pensamento, sabe? Aprenda a pensar e no mínimo se fazer essa pergunta, olha, eu penso assim por quê? Perfeito. E falando um pouco sobre os bastidores e tal, quanto tempo levou, né, para você fazer escrita, todo o processo, enfim, quanto tempo levou? Olha, o tempo é difícil falar dele assim exatamente, mas o tempo de pegar e escrever deve ter levado uns 30 dias, porque foi numa ocasião em que a gente ia fazer umas palestras para coordenadores de adolescentes da região, né, das igrejas Assembleia de Deus da região. Eu fazia parte de um grupo que coordenava isso, a gente ia fazer um seminário e tinha a intenção que os coordenadores saíssem de lá com essa ideia de que, olha, você precisa tomar cuidado com o que os seus adolescentes estão pensando. Então, assim, o tempo de escrita mesmo, eu posso dizer que levou uns 30 dias, se eu não for buscar as raízes mais profundas, né? Agora, se eu for buscar as raízes mais profundas disso, aí pode ter levado até eu ter lido tudo que li, entende? Até eu conseguir elaborar essas ideias, né? Assim, mas o tempo mesmo, talvez uns 30 dias. Né? E tudo que tá lá no livro você buscou de referências, né? De livros. Isso, por exemplo, a biografia tá toda lá, né? Mas assim, tem muita referência, tem bastante referência. Eu não teria coragem de dar nenhuma ideia minha mesmo. Eu não considero Mas você ideias... não tem nenhuma ideia boa, não? Que você fala assim, não considero que não. Não. Eu faço de novo, e aí cito o professor de novo, né? Diz ele que o negócio é dar democraticamente, é dar voz aos mortos, né? Então, por exemplo, existe mais teólogo morto do que vivo, então você tem que ler eles, né? Lê-los para que você consiga, né, dar atenção àquilo. Fala assim, não, vamos ouvir o que esse cara pensou, entende? Eu gosto dessa ideia, por quê? Porque se você ficar só, Michel, mergulhado na sua época, a sua época tá... E toda época, assim, a sua época tá viciada. Então você precisa dar uma boa olhada para trás e ver o que aquelas pessoas pensavam antes de você. E aí, para você formatar a sua ideia. Aí você junta essa com o que você pensa para você formar uma opinião. Vou te dar um exemplo. Camões escrevendo um poema dele. Ele diz o seguinte, olha... 100 anos de pastor, Jacó serviu Labão, pai de Raquel, bela serrana, mas não serviu a ele, serviu a ela, porque a ela somente por prêmio pretendia. Então veja bem, é a primeira vez na vida que eu ouvi alguém dizer que Jacó não foi escravo de Labão, que ele foi escravo foi de Raquel, que se retira Raquel do jogo, ele não trabalhava. Então, veja bem, é uma interpretação totalmente aceitável do ponto de vista bíblico, entende? Olha, o que me manteve ali foi o meu desejo, por aquela coisa. Então, o que manteve Jacó nos 14 anos trabalhando para Labão, não foi Labão. Foi o desejo dele por Raquel. Se você também não vigia o seu desejo, corre-se o risco de você também estar pensando que está fazendo uma coisa, mas está, na verdade, se subordinando a outra. E aí vamos de novo trazer aqui para o nosso assunto original. Olha, se eu vou na igreja com base no que Cristo pode me dar, ou se eu vou na igreja à noite, no domingo à noite, buscar a minha bênção, e a minha bênção é um carro novo, uma coisa nova, então não estou servindo a Cristo, estou servindo a esse bem que eu quero possuir. A famosa teologia da prosperidade, que foi um câncer no meio da igreja, assim como que foi assim
desastrosa, assim como a teologia da libertação foi para a Igreja Católica uma coisa desastrosa também. Porque mudou o eixo, entende? E aí, se deixa mudar o eixo, Gramsci vence. As palavras dele. E aí eu não tenho certeza se essas palavras são. Se a canonicidade nas palavras dele, né, se foi realmente dita por ele. Mas eu sei pelo menos que a frase existe. Nós não queremos fechar as igrejas, nós queremos esvaziá-la de seu propósito e utilizá-la de outra maneira. Então, isso acontecendo na prática. Certamente. Verdade. Pessoal, você que está nos acompanhando aí, fica até o final que nós vamos te falar como que você vai conseguir ter acesso a esse livro. Eu particularmente confesso para você que eu não gosto de ler, porém eu leio, né? Mas eu não gosto muito de ler não, mas tem que ler, né? Porque é importante. E se tratando de algo que vai te ajudar, que vai te dar mais conhecimento bíblico, teológico, cristão, eu acho que vale muito a pena você ficar até o final dessa live aqui, desse podcast, tá? Então se você quiser saber como adquirir, como comprar, como ter acesso a esse livro, fique até o final. E já falando do livro também, tem algum capítulo que você falou assim, pô, esse capítulo foi difícil de escrever. Tem algum capítulo e por que ele foi difícil? Olha, o capítulo que talvez tenha sido o mais trabalhoso seja a visão cristã de mundo. Por quê? Porque nós partimos do princípio que se existe Deus, então existe uma maneira certa de lidar com ele. Pois, sendo seu pai e sua mãe menor do que Deus, existe uma maneira certa de lidar com eles. Você não pode falar com seu pai de qualquer jeito, pode? Não. Tem coisa que não fica bem, né? Falar com o pai da gente de qualquer maneira. Então, veja bem, então como eu não posso fazer isso com meu pai, que é menor do que Deus, como eu poderia fazer? Então, assim, existe uma visão cristã de mundo e eu devo estar subordinado a ela. Então, isso é mais difícil de escrever porque isso não é popular. Não é popular a ideia de que você, olha, está subordinado. As pessoas querem liberdade, né? Não é popular a ideia de que, olha, eu estou subordinado a tal coisa. Qual coisa? Eu estou subordinado a levar uma vida com esse fim último. Qual que é o fim último? Agradar nosso Senhor e Salvador. Entende? Essa é a ideia central da nossa vida. Então, todas as coisas que faço são meios para alcançar esse fim. Então, se como, se bebo, se visto, se durmo, se trabalho, tudo isso tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Não é o que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa? Então, assim, Paulo entende perfeitamente que, olha, se existe aquele fim ao qual eu estou destinado a ele, que é a salvação da minha alma, então eu tenho que usar todas essas coisas como meio de alcance a esse fim. E isso não é fácil de fazer, entende? As pessoas têm a preferência. Nossa época é uma época em que as pessoas, para usar um termo da psicologia, têm preferência temporal muito alta. E a preferência temporal vai fazer com que você abra mão de um benefício futuro por um prazer momentâneo. Entende? Então, assim, é aquela ideia. Tem um estudo que ficou conhecido como o estudo dos marshmallows. Na escola uma escola de administração, ela estava fazendo uns estudos com as crianças sobre se ela pegava 2 marshmallows agora ou 3 marshmallows mais tarde, né? E aí as crianças que pegavam 3 marshmallows depois de 20 anos de observação delas, levaram em consideração que essas crianças tiveram mais sucesso na vida. Por quê? Porque abriram mão de um prazer imediato para agarrar-se a um prazer futuro, entende? Para a esperança futura. É mais ou menos isso. Então, como que a pessoa vai esperar vida eterna? Ela quer gozar todos os benefícios do corpo agora. E que são bons, né? De qualquer forma, são bons. Agora não tem como a gente falar que não é bom. Porque de fato é bom. Exatamente. Só que, como você falou, é algo momentâneo, né? Exatamente. É o prazer ali do momento. Às vezes é um exemplo que a gente pode usar. Às vezes ele é um sexo que vai durar 30 minutos. Exatamente. E vai levar sua alma.
entende? E vai fazer com que você forme só carne com essa pessoa. Que, bom, não era o propósito do nosso debate, mas já que esse assunto entrou, vamos lá. Há ali uma relação, num caso desse específico, há uma relação ali que só Deus desfaz. Porque pastor não faz casamento, entende? Padre não faz casamento. Padre abençoa e o torna indissolúvel. O casamento é feito no ato conjugal. Então você forma uma só carne com a pessoa que você teve uma relação com ela. Por isso que Paulo vai dizer: acaso formarias uma só carne com uma prostituta? E tornaria o teu corpo membro de uma prostituta? Então, assim, é coisa que você tem que falar ao Senhor: se eu fiz essa uma carne com alguma outra pessoa, que o Senhor desfaça. Porque é uma coisa muito séria que as pessoas tratam como banal, entende? Tratam como banal. E se as pessoas ouvissem a pregação, a pregação interessasse pelo cristianismo de verdade, pela pregação, elas iam considerar que Deus, quando te pede determinada coisa, Ele está fazendo o melhor para você, entendeu? Muito bom. E você já teve alguma resistência interior ao tocar nos temas do livro? O grande problema da pessoa que prega, da pessoa que dá estudo, da pessoa que ensina, é que ela é o primeiro objeto da pregação dela, entende? Porque a verdade que é revelada, para o entendimento que você tem ali, antes de ser para o outro, ele é para você, né? Quando o Isaías está diante da glória de Deus, ele fala: olha, Senhor, eu sou um homem de lábios impuro, no meio de um povo impuro. Envia-me a mim. Ele está dizendo: olha, Senhor, diante daquela glória toda, ele concluiu que ele era um coitado diante de Deus. E isso era o Isaías, entende? Imagina eu, entende? Então, quando eu estou diante de uma verdade que se revela, ela primeiro, entende? Enviada a mim, entende? Eu sou aquele que vai informar ela, mas informar a quem? A mim primeiro. Envia-me. Enviar a quem, Senhor? Envia-me. A quem, Senhor? A mim. Eu sou o primeiro. Por quê? Porque eu sou um cara impuro no meio de um povo impuro. Então, eu sou o primeiro objeto dessa pregação. A resistência é que pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Então, a resistência é exatamente essa, que isso é para você também, entende? Não existe uma pregação que seja só para os outros. Essa até seria muito maravilhosa, né? Olha, corrigir o pecado que há em você. E aí, com o dedo em riche, eu aponto para o outro e digo: olha, é você. Entende? Você está totalmente errado, eu tô fora dessa. Entende? Que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Bom, mas... Muito bom. E qual é o papel da imaginação na fé cristã? Olha, é criar elementos que dê a essa pessoa segurança. Vou te dar um exemplo. Eu adoro os exemplos, né? Há uns 10, 12 anos atrás também, quando se faz 45, Michel, tudo tem muito tempo, entende? Então, assim, olha, tudo que você vai falar é 10 anos, 12 anos, tudo é muito tempo. Então, assim, há uns 12, 10 anos atrás, as minhas sobrinhas muito novas estavam lá em casa, na casa da minha mãe, todo mundo almoçando, e eu tô ouvindo elas conversar ali sobre as coisas, e aí com pouco me chama muita atenção, tô vendo elas por lá, mas me chama muita atenção elas conversando, e uma dizendo assim: olha, e eu também só não vou citar o nome porque não combinei com ela, mas elas estavam lá, e uma falou assim: olha, eu amo, e falou com aquela veemência: eu amo peixe. Aí eu olhei e falei assim: eu acho que ela está falando sobre comida preferida, né? Ela olhou e: eu amo peixe. Eu falei assim, mas aí me veio, e é uma criança, tá bem, gente? Vamos dar o desconto, né? Mas assim, me veio na memória uma ideia que é o seguinte: olha, então essa menina ama peixe, ela tira o peixe da água, arranca as vísceras do peixe, joga na gordura quente, serve com limão e umas folhas de alface. Assim, parece que a palavra amor aqui foi esvaziada de sentido. Entende? Porque amor, que palavra eu vou dizer então para dizer que Cristo amou a igreja? Que Deus amou a igreja de tal maneira, entende?
Então, assim, o problema, se eu vou arrastar esse exemplo para nossa direção aqui, o problema é que se eu esvazio a imaginação das pessoas de sentido, não interessa eu dizer para elas que Cristo sacrificou por elas. Elas não vão entender o que isso significa. Porque a minha sobrinha acha que ama peixe. Ela gosta do sabor de peixe. Entende? Ela só gosta do sabor de peixe. Porque se ela amasse peixe, ela ia proteger o peixe. Entende? Então, assim, o grande risco da destruição de como as pessoas pensam as coisas é esse risco de você não conseguir perceber o valor exato daquela coisa que você está dizendo. Então eu vou dizer que Cristo é o seu Senhor. E você fala, bom, se é o meu Senhor, então eu vou retirá-lo do sagrado. E ao invés de servi-lo, eu vou me servir dele. Entende? Pode ser que as pessoas estejam conseguindo transformar Cristo nessa figura da qual, ao invés de eu servir, ele tem que me servir. Eu, ao invés de servir a ele, eu me sirvo dele, entende? Então, assim, essa imagem que ela construiu de eu amo peixe, para mim foi interessante nesse aspecto. Eu falei, olha, e se as pessoas também pensarem que ama Cristo, mas for algo desse tipo? Entende? Tivessem esvaziando mesmo a ideia de um Cristo que se entrega, né? De um Cristo e pensa nele só do ponto de vista do que ele pode fazer por mim, entende? Então aí é um risco assustador eu destruir, né, essa construção do Cristo na minha cabeça e ofertar qualquer coisa no lugar, entende? Perfeito. E eu até anotei aqui algumas coisas também, né? Colaboração e prefácio, e é importante a gente falar também um pouquinho delas, né? Cara, um ponto importante do projeto é por que você convidou o diácono Adriano Henrique para escrever o prefácio dessa obra. Lembrando, tá, pessoal? Todas as informações nós vamos passar, mas para isso você tem que ficar nesse podcast até o final. E serve tanto para a pessoa que é cristã e não cristã, o livro, ou você indica só para um público cristão? Qual que é a sua indicação? Olha, você me perguntou sobre o Adriano. O Adriano Sim. é um amigo de longas datas, né? A gente conhece o Adriano, deve ter também 10, 12 anos. 10, 12 anos. E aí, uma coisa que sempre o incomodou, e aí palavras dele, abre aspas para ele, né? Olha, Giovanni, o que me arde no coração é o desejo de deixar alguma coisa pavimentada para a próxima geração, entende? Deixar assim, tipo assim, bater os matos, né? Não é da sua época, mas antigamente, por exemplo, deixar a picada para a pessoa passar. Não, mas mas eu entendi. Então, assim, deixar esse deixar caminho um rastro, e né? deixar um rastro para que a pessoa consiga ali não estar tão perdida. Então, veja bem, isso sempre o incomodou, né, em nossas conversas. Então, foi muito tranquilo convidá-lo. E quando ele escreveu o prefácio, eu falei assim, rapaz, não é que o cara, ele realmente alcançou, assim, a afinidade era tão grande, que realmente ele alcançou assim, o espírito da obra, entende? O espírito do livro, porque a grande dificuldade dos prefácios, nesse monte de livro, as grandes dificuldades dos prefácios às vezes, o cara que está escrevendo não alcançar o espírito da obra, e aí talvez o cara até desanima ali no prefácio. Mas quando eu li o prefácio que ele escreveu, eu falei assim, rapaz, olha que não é que o que alcançou realmente, eu estava certo, era esse mesmo o cara. Inclusive o subtítulo também é dele, Entre a Verdade e o Caos. Entre a Verdade e o Caos. Lendo, ele colocou, olha, eu vou propor isso aqui na hora que eu mandei o material para ele organizar, olha, eu vou propor isso aqui, e foi perfeito, encaixa-se assim perfeitamente no conteúdo, né? Então foi... Perfeito. E sobre a segunda pergunta, a questão do cristão ou não cristão? Assim...
é para todos, né? É para todos, né? Nenhuma obra pode ter essa restrição, não, né? Eu até gostaria que todos lessem, que discordassem, talvez, né? Apresentasse algum ponto, não, assim, seria... Pode ter a parte 2 também do livro, né? Pode ser. Compre lá, né? Compre o livro, leia e se manifeste, não tem problema nenhum. Agora, o cristão, se ele lê, eu acho que ele vai ser tocado de alguma maneira, porque quem tem lido e quem leu assim a título de teste tem gostado muito, entende? Perfeito. Então, para o cristão, o livro vai ser mais útil, talvez, no caso. Vai ser bem útil, vai ser bem útil. E qual que é o... Eu falo assim, você enxerga alguma conexão entre, por exemplo, o perfil do Adriano com a proposta do livro? Sim. Você já disse do prefácio, né? Sim, o que acontece? Porque nós sempre preocupamos, né? Nós sempre, nas nossas conversas de cotidiano, sempre foi uma preocupação, né? Eu falo assim, olha, nós temos que pensar em alguma coisa. O que nós vamos fazer? O Adriano também sempre trabalhou com jovem, com adolescente, né? Ele falou assim, olha, o que nós vamos fazer nessa direção aqui? Nós temos que deixar alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, essa ideia foi crescendo. Quando eu escrevi e apresentei, aliás, nesse seminário, o Adriano até estava lá. E aí ele vendo o seminário falou, Giovanni, nós temos que arrumar um jeito de passar isso para mais gente. E foi aí que nasce a ideia de fazer tudo que a gente está fazendo, entende? Então ele tem um papel muito bom nos bastidores, né? Por trás, né? Olha, nos bastidores, eu nem digo que ele ajudou. Eu digo que ele fez, né? Por exemplo, o contato, vamos lançar, não vamos lançar, vamos organizar. Eu tenho ainda aquela mania de escrever a lápis, sabe? Então, assim... tenho. Então, eu escrevo, depois digito. Aí mandei e tal. Olha, verifica e organiza e pronto. Aí foi fluindo desse modo. Muito bom e, inclusive, tá ali, né? Tá aí. Tá aí nos bastidores. Tá aí nos bastidores. Tá nos bastidores. Vocês não estão vendo aí, mas ele tá aqui, meu gente. Você não tá vendo aí, ele tá por trás. E como tem sido essa parceria com o Adriano, né? Pra colocar o e-book no ar, né? Preparar os próximos passos. Como tem... Pois eu te interrompi, Michel. Não, fica tranquilo, que você tá em casa, pode te interromper, não tem problema, fica tranquilo. Tá bem. Mas assim, nessa questão mesmo de preparar o e-book, de fazer essas coisas, ele não teve colaboração, entendeu? Foi ele que fez, entende? Eu escrevi no meu estilo, né? No meu estilo, escrevi, digitei, organizei. Já estava apresentando lá, então já estava assim mais ou menos estruturado, mas aí eu mandei para ele e ele deu aquele retoque, subtítulo, colocar aquela coisa toda, fazer o contato, as tecnologias, né? Que para mim, assim... Pra mim é coisa... É novo. É coisa assustadora. Não era para ser, né? Bom... Eu posso explicar, né? Mas na minha época se fazia curso de datilografia, né? Eu posso explicar. O tio explica o que é datilografia, mas a gente datilografia da máquina. Máquina, exatamente. Então, assim, a familiaridade é mais o Adriano cuidou mais dessa parte do que eu. Perfeito. Eu separei alguns trechos marcantes aqui e tal. Então, vamos ler os trechos marcantes aqui que a gente separou, pode ser. Que é bom pra galera que tá nos assistindo aí entender um pouquinho, sabe? Eu acho que, assim, você já viu no supermercado, antes deles vender um produto, ele dá ali, um exemplo, né? Esse petisco aqui, essa linguiça defumada aqui e tal, tá lançamento, eles fazem lá e dá só um pedacinho pra pessoa ver que realmente é bom e é isso que nós vamos fazer aqui agora. Tranquilo. Então, tranquilo. Você que tá nos assistindo aí, pouco, mas eu quero entender um pouquinho o que tá escrito lá. É claro que você não vai saber tudo que tá escrito lá nesse podcast, né? É impossível a gente... Tem quantas páginas no livro? Você já tem ideia já? Olha, vai... Coisas de 30 páginas. 30? Tá. Pô, imagina... Vamos pôr 30, 35... Vamos pôr. Imagina você falando podcast. É muita... vamos supor que em meia hora, a gente vai gastar com uma página. Então, assim, não dá pra falar o livro todo em um podcast, mas você pode pegar um trechinho dele aí. É o que nós vamos fazer agora, né? A gente até colocou aqui, ó, trechos marcantes. Isso. Tá? Você leu e eu comento? Então eu vou ler aqui o trecho e você comenta sobre ele. Pode ser? Então. Perfeito. Tem um trecho lá que é o seguinte, ó.
O imaginário é a ponte entre a cosmovisão do indivíduo e a realidade. E esse é o trecho. Comenta sobre esse trecho. Veja bem, o meu óculos é transparente, então eu vejo as coisas na cor natural. Natural. Mas se meu óculos fosse rosa, eu veria o mundo meio rosado, né? Se fosse azul, meio azulado, se fosse escuro, nublado, entende? Então, assim, o imaginário é esse óculos que você usa para ler a realidade, entende? Essa que é o risco, entende? A sua imaginação, as coisas que você tem na sua mente é as coisas que vão te ajudar a olhar para a realidade e julgá-las, entende? Fala assim, olha, isso acontece dessa maneira, ou daquela forma, ou dessa forma. Vou te dar um outro exemplo com a Giovana. É o seguinte, a gente estava... Aí, nessa época, ela tinha, eu acho, 7 anos, e a Giovana já sabia o que é um dentista. Mas a Giovana não sabia o que é a cidade, que existe uma cidade que chama Tiradentes. Eu queria ir para a praia, viagem de fim de ano. E a Fábia, minha esposa, queria ir para Tiradentes, conhecer Tiradentes. Alguém falou para ela, fez a propaganda ali, e ela falou: "Ah, eu quero ir para lá". Então, aí eu falei: "Vamos deixar a Giovana decidir". E já de novo fazendo os testes com a Giovana, eu falei: "Eu vou fazer para ela a pergunta". E aí, o que ela decidir, a gente resolve, tá ok, Fábio? Tá, combinado? Combinado. Eu fui ali para ela e falei: "Giovana, você quer ir para a praia ou você quer ir para Tiradentes?" Ela falou: "Deus me livre". Porque na cabeça Seria coisa dela, ruim, né? seria arrancar. E ali tinha que ir ao dentista, entende? Arrancar um dente. Porque na cabeça dela existe a ideia do que é um dentista, mas não existia a ideia de que uma cidade se chamava Tiradentes. Eu explorei isso e ela... Bom, gente, só para suas informações, tá? Nós viajamos para Tiradentes. Tá? Mas ela Embora, tinha escolhido. mas ela tinha escolhido a praia em função, bom, a Fábio achou que eu ultrapassei, não valeu, Ainda mais, você teve que. ultrapassei, mas é isso que você tem que entender. Você só vai julgar a realidade com as informações que você tem na sua imaginação. Se você considerar que Cristo morreu por você, que Cristo se entregou por você, e isso, o valor que você vai dar a isso é o valor que está aí na sua imaginação. O Ocidente criou um ambiente onde você valorizava isso, entende? Só que a ideia é vir expurgando Cristo do ambiente. E aí esse é o risco, entende? Esse é o risco. Então o papel da imaginação é o quê? É você ler a realidade, entende? Se você não for capaz de ler a realidade, é porque é essa imaginação que vai fazer com que você relacione-se com o meio onde você está envolvido. É o que você tem na sua imaginação. Perfeito. Tem um outro trecho também. A sociedade fora do governo de Cristo não é outra coisa senão um pasto de demônios. Ou seja, eu posso falar o que eu entendi aqui? Pode. A sociedade fora do governo de Cristo não é outra coisa senão um pasto de demônios. É porque vamos dizer assim, sem regra, né? Talvez seria isso. O que acontece? É uma frase do Carlos Nogueira, né? É um dos autores citados no livro. O que acontece? Uma sociedade fora do governo de Cristo, fora das intenções de Cristo, porque só tem Cristo e o inimigo de nossas almas. Então, fora de Cristo, só resta isso. Veja bem, toda vez que o homem tenta ajustar a criação, o que ele faz é um ajuste mal elaborado. Eu vou te dar um exemplo. Tem um pássaro na nossa fauna que o nome dele é assum preto. Assum preto é um pássaro de hábitos noturno, então ele só canta à noite. Mas tem uma das melodias considerada a mais bonita do país, mas só canta à noite. Então o sertanejo, o cara lá, as pessoas tinham o hábito de pegar o assum preto e furar os olhos dele, para ele confundir dia com noite e cantar de dia. Entende? E cantar de dia. Quem colocou isso melhor, explicou isso melhor, foi o rei do Baião, né? Me fugiu o nome dele agora, considerado o rei do Baião. O que ele colocou na música? Depois eu me lembro o nome dele, mas
É até ruim, né, não lembrar, mas como ele colocou isso numa música? Ele falou assim, olha, é, tudo em volta é só beleza. Sol de abril e mata em flor. Mas Assum Preto, cego dos olhos, não vendo a luz, vai cantar de dor. Assum Preto vive solto, mas não pode mais voar. Prefiro a sina de 1000 gaiolas, se o céu eu pudesse olhar. Então veja bem, olha que coisa assustadora, né? Então a impressão que a gente tem, e eu vou te arrastar isso para nossa sociedade. É, uma mulher hoje tem muita liberdade. O corpo dela é as regras dela, né? Ela Sim. pode abortar. É um furar os olhos, não é? Do Assum Preto. É um furar os olhos dela, não é? Alguém convenceu, alguém convenceu de que ela é livre para fazer o que quiser, inclusive para matar o filho que está no ventre. Parece que alguém tentou dar a Assum Preto o direito de cantar de dia. Ele cantava só à noite. Fazer o oposto. Mas alguém falou assim, olha, vamos dar esse bichinho aí também o direito de cantar de dia? Ele canta só à noite, olha que coisa. Vamos mexer na criação e vamos fazer ele cantar de dia também? E aí fizeram como? Cegando os olhos dele, entende? Não será assim que o mundo, quando destrói a masculinidade, cega um pouco os homens? Quando destrói a mulher, cega um pouco ela também, entende? Então, assim, fora do governo de Cristo, fora do que o próprio Deus fez, você está entregue ao que o outro acha bom. E o sujeito teve coragem de achar bom cegar o animal para ouvir ele cantar de dia. Alguém para fazer a mulher trabalhar em 2 empregos falou com ela que ela tinha que correr na luta, virar guerreira, e agora ela tem dupla jornada. Alguém falou para o homem que é feio ser masculino e agora estão se efeminando. Assim, não é uma boa analogia? Eu não sei se eu estou certo, tá? Avalie vocês aí, avaliem, mas assim, não é uma coisa assustadora essa tentativa de ajustar as coisas? Está no governo de quem quando alguém propõe isso? Está no governo de quem quando alguém diz, olha, vamos, vocês depois têm que escuta a música para ver. É, a- a- ela é dolorosa, né? Tudo em volta é só beleza, céu de abril e mata em flor. E aí ele diz, talvez por ignorância ou por maldade das pior, furaram os olhos de Assum Preto para ele assim cantar melhor. Assim, por ignorância ou por maldade das pior. Entende? Então, assim, essa tentativa de retirar Cristo do seu cotidiano é ignorância ou é maldade da pior? Essa é uma pergunta. Fica aí para vocês, telespectadores, responder, né? É uma Assim, pergunta que faz você pensar também. Faz a falsa ideia de liberdade, sabe? Você tem a ideia de que existe liberdade. É claro que existe liberdade dos meios, entende? Mas não liberdade total. O que eu estou tentando dizer isso? Os meus olhos, aos 45 anos, parou de me ajudar a ler de perto. Os meus olhos não são os olhos livres, que agora, porque são livres, não querem mais que eu leia de perto. Eles são os olhos deficientes. E tem uma deficiência nele. Se seu pé não cumprir a função, seu pé não é livre, seu pé é deficiente. De igual modo, se a função do homem, se o homem tem um fim último e ele não cumpre esse fim último, esse homem não é um homem livre, esse homem é um homem em pecado, entende? Então, se você se subordina à sua própria vontade, é complicado. Na verdade, a ideia é que você entenda aquelas 3 petições feitas por Cristo na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então, olha, ele é um pai que está no céu,
que o nome dele seja santificado e que o reino dele se inaugure agora. Porque vem o teu reino, tanto na terra como no céu. A vida cristã não é uma vida de salvação só para pós-morte. Te salva agora de suas misérias, entende? Salva agora de suas misérias. Agora que ela te torna livre, entende? E imagine, Michel, você estando em uma bifurcação. Tá bem? Uma bifurcação ali, essa rua, e você está ali para tomar uma decisão. E você já tinha saído daqui com a intenção de passar pela rua A. Você queria ver um amigo, uma coisa desse tipo. Quando você chegou ali nesse ponto que você pode escolher rua A ou rua B, você viu na outra rua alguma coisa que te interessava muito. Talvez uma mulher com aquele corpo que você acha atraente, você decidiu, olha, vou passar por aqui para eu vê-la mais de perto, talvez. Vou passar por aqui. Quem escolheu o caminho? Quem escolheu? Você escolheu o caminho ou ela decidiu o seu caminho? Ela. Pois é, porque quem tem o objeto que te dá prazer é que tem a posse desse objeto, é que determina. Então, quando ele está dizendo, olha, vós sois livre, é porque agora você para de agir dessa maneira. Você não é mais escravo do seu pecado. Exatamente. Você não está mais agindo como quem age por vontade. Você está agindo por apetite. E agir por apetite é diferente de agir por vontade, entende? Você prometeu, não, olha, eu vou fazer uma caminhada no dia 1º, você prometeu no dia 25. No dia 1º, você acorda e fala, nossa, o seu hábito venceu a sua fé. Qual que era a fé? Quando você prometeu que ia, você estava crendo que ia. Mas aí o seu hábito venceu. Então você agiu com apetite, não com vontade, que sua vontade era ter ido. Mas entende? Então, assim, é isso que é a liberdade para a qual Cristo nos salva, entende? Cara, muito bom. Tem outro trecho também. Não basta a adesão interior às verdades divinas, é necessário confessá-las exteriormente. É necessário que, que a sua vida, que o seu cotidiano, que a sua atitude diga o tempo todo que você é cristão, entende? Não é que o culto de domingo, a sua foto no Instagram dizendo que você estava louvando a Deus e agradecendo pela semana que vai dizer que você é um cristão. O que vai dizer que você é um cristão é o seu cotidiano. É você, no cotidiano, levar uma vida como quem... Eu falei isso com uma amiga esses dias, cara. Você acredita que eu falei exatamente o que você falou aqui? Eu tava almoçando com ela e aí... por algum motivo surgiu alguma fala de culto, domingo, não sei o que e tal. E eu usei exatamente o que você falou. Falei assim, o que vai definir se a pessoa é cristã ou não é se ela frequenta a igreja todos os domingos, ou se ela vai às quartas, ou se ela vai toda terça, ou se ela vai terça, quarta, quinta e sexta, sábado, domingo. Não é isso. É o que ela faz, por exemplo, quando vem um garçom, se ela trata bem o garçom, como que é, se ela honra os pais delas, né? É muito mais pela atitude do que você tá indo ali na igreja, frequentando a igreja, né? Eu tava conversando com ela sobre isso. Isso é importantíssimo. De novo, eu vou dar o exemplo desse meu amigo, o Tatá. Ele, outro dia, o meu carro estragou perto da minha casa, lá tinha estourado uma mangueira do hidráulico e ele passou por mim e falou, e aí, Giovana, precisando de alguma coisa, o que eu posso fazer por você aí? Eu falei, olha, você pode levar a Giovana na escola para mim. Você pode levar a Giovana na escola para mim, porque aí ela não perde a aula e tal. Ele pegou, pôs no carro e levou. Depois eu mandei um áudio para ele agradecendo. Falei, Tatá, obrigado, viu? E aí brinquei com ele assim, Tatá, há 22 anos atrás você me levou para a escola no seu Monza. Hoje você levou a Giovana numa Hilux 2025. Se continuar nessa progressão, você vai levar meu neto no helicóptero, né? Se continuar assim, você vai levar no neto. Aí ele me solta de lá, e isso é dele também, ele solta de lá assim, ô Giovanni, eu não valho nada mesmo, rapaz, mas Deus me ama. Tem um cara lá em cima que gosta demais de mim, e ele abre as portas. Olha, essa ideia
essa ideia de que você é um pecador e que você não merece, mas que existe um Deus que cuida de você, é uma ideia judaico-cristã. Só os cristãos pensam isso. Só as religiões de matriz judaica pensam isso, entende? A ideia. Essa é a confissão que aquele sujeito que fala diante de Cristo. Ele chega para Cristo e fala: ó Senhor, eu estou com o centurião. Ele fala: olha, Senhor, eu estou com o meu servo muito adoentado. E aí Cristo fala assim: não, eu vou lá com você agora olhar o seu servo. E ele diz: olha, ó Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa, não, viu? Eu não tenho essa condição, não. Faça o seguinte: diga uma palavra sua e meu servo será liberto. Então, olha a garantia desse negócio. Um cara diante de Cristo percebe: eu não sou digno de tal coisa, mas basta uma palavra sua e meu servo será liberto. Isso não é a mesma coisa que o Moisés tinha dito: olha, vós não sobrevive desse pão maná que caiu do céu que vocês nem conheciam. Ali acho que Deuteronômio 8 por ali. Vocês não sobrevivem disso. Vocês sobrevivem de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é isso que esse camarada falou comigo quando ele falou o seguinte: olha, tem um Deus lá em cima que gosta de mim, eu não valho nada. Sim. Mas ele Tá abrindo as portas. Ele me ama, entende? Então, assim, essa ideia, Michel, de que eu preciso confessá-lo externamente, é isso. O centurião acertou na veia. Eu não sou digno, Senhor, de que o Senhor entre em minha morada. Mas me diga uma palavra aí, e essa palavra vai salvar. Essa pessoa que você me perguntou no início da live, se tiver uma pessoa, Giovanni, nessa situação, olha, se tiver uma pessoa nessa situação, que ela ore hoje pedindo a Deus que diga uma palavra a respeito dela. Diga uma palavra, Senhor, a meu respeito aí. Eu tenho certeza que as coisas vão dar bem, mesmo que aparentemente Não pareça parece que não estar. Muito bom. E, inclusive, vamos separar. Tem algumas perguntas aqui que acredito que os ouvintes, eles podem fazer, tem alguma dúvida. E aí a gente pode estar respondendo, tá? Vai ser basicamente na mesma pegada, eu comento aqui, você responde. Ah, ótimo. Beleza? Então, esse livro, ele pode ser usado como material devocional? Eu gostaria que ele fosse, entende? Se eu pudesse, eu gostaria que a pessoa pegasse ele e, de vez em quando, pelo menos lesse ali um trecho que colocasse ela no lugar dela, né? Dizer o seguinte: olha, peraí, essa aqui é a situação, né? Eu devo olhar para o céu, eu devo olhar para Cristo. O meu fim último é a beatitude eterna, é a felicidade eterna. Perfeito. É possível restaurar o imaginário cristão em tempos tão caóticos? Olha, é possível, né? Eu não diria que não é possível. Mas toda vez que você adquire um vício, isso precisa ficar claro. Toda vez que você adquire um vício, perdão aí, gente. Não, toma água aí, fica tranquilo. Toda vez que você adquirir um vício, isso torna o caminho mais difícil. Porque você agora tem que lutar contra essa coisa que está abrasada em você, entende? Então, assim, claro que é possível restaurar tudo, claro que é possível você voltar-se para Cristo completamente, mas se você experimentou coisas difíceis, você precisa saber que tem um esforço. Naquela República de Platão, tá aqui, ó. Na República de Platão, naquela mito da caverna, Platão está contando que as pessoas estão julgando a realidade a partir de uma sombra que aparece lá na parede. Então, para eles, aquilo ali, tudo é a realidade. Mas quando eles vão sair para fora, um desses sujeitos vai sair para fora, ele fica meio chocado com a luz, né? Então, assim, voltar dói um pouco, entende? Mas depois é gratificante, entende? Então, tem esse esforço necessário. Muito bom. Esse é um livro para tempos de crise? Esse é um livro de tempo de crise. Qual a primeira coisa que um leitor deve fazê-lo após lê-lo? Olha, ao lê-lo, e ao terminar e pensar em todas essas coisas, eu falei assim: olha, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim
E a outra coisa aí é aquela palavra de Ortega Gasset, né? O homem é o homem e sua circunstância. E para salvar o homem, eu preciso salvar também a sua circunstância. Então o que acontece? Olha, o homem está envolto num meio e eu preciso, para salvar esse homem, tentar ajustar esse meio dele. Então, você leu, entendeu? Tente ajustar o próximo de você. Eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir, Michel, resolver o problema do mundo. Mas se a gente conseguir resolver perto da gente, se eu conseguir na minha congregação, se o Adriano conseguir na dele, se eu conseguir 6 pessoas que saiam dispostas a falar assim, não, vou levar uma vida diferente aqui. E se a gente conseguir isso, entende? Então a minha ideia é multiplicar isso, entende? E se a gente conseguir, né? Se a gente conseguir mudar alguma circunstância para que essa pessoa consiga salvar essa realidade dela. Perfeito. E agora, né, como eu falei para vocês aí, eu falei no início, ó, fica até o final que nós vamos falar para você onde você pode adquirir, né, o e-book. Fala pro pessoal o local, Giovanni, que eles conseguem pegar, tá adquirindo esse e-book. Olha, vai estar lá nas plataformas, vai estar no nosso Instagram, né, Verdade e Caos, vai estar lá no link, vai estar disponível. É só acessar e fácil, entende? Aí você fala assim, não, eu quero uma coisa mais fácil. Calma. Aqui na descrição vai ter todas as redes sociais, beleza? Então você vai ver todas as redes sociais, tanto a nossa do estúdio quanto a deles. E também, a gente pode deixar também no comentário fixado o link, né, de compra. Ah, pode sim, por Fica favor. mais fácil pra galera, né? Pode sim, Então, vamos deixar aí na descrição e também no comentário fixado um link de compra, tá? Pô, quero aprender mais, quero, né, ser tocado, quero pensar também, né? Quero ter um conhecimento a mais. O que você vai fazer? Clique no link que vai estar na descrição ou no comentário fixado, pode ser também, tá? Porque você vai estar adquirindo aí o e-book, vai estar adquirindo o livro e vai fazer você pensar, cara, né? Isso aí é legal, porque muitas vezes a gente faz tudo no automático, né? E não reflete, não pensa. E tem mais coisas vindo por aí? Além do sim, e-book? nesse mesmo link do e-book, você vai conseguir encontrar lá um outro e-book que a gente tem, que é que é no princípio, História de Gênesis, uma jornada pelo princípio do mundo. É uma história infantil, entende? Escrita pelo Adriano, uma história infantil, e vai ser assim muito interessante. Então, se a pessoa quiser, esse é um caminho, e nós estamos preparando outras coisas. Vai ter a nossa ideia é um clube do livro, entende? Literatura clássica, entendeu? Verificar. E a ideia é, Michel, verificar como que a literatura, a teologia e a filosofia se relacionam, entende? Então a gente pretende formar um grupo de leitura e aí, a partir daí, sempre ler com esse olhar. Olha, por que isso é importante? Porque o autor, ele registra, mesmo sem pretensão, como aquela sociedade vê a coisa no tempo dele. Então, se a gente dá uma olhada para 100 anos atrás e lê, por exemplo, um Dostoiévski, a gente consegue alcançar na escrita dele o que ali se pensava em termos de cristianismo, entende? Aí a gente vai ver se a gente está mais longe, mais próximo. Essa é a nossa ideia, entende? Literatura, filosofia e teologia. Perfeito. E tem até um QR Code aí, tá na tela também pra galera, ô Rafa, na telazinha? Então, ó, tem na tela aí o QR Code também, você pode estar escaneando, tá? Se porventura não for pelo escaneamento, você pode ir na descrição que tem também, pode ir no comentário fixado que tem também, tá? Então, assim, eu acredito que vai ser algo extremamente bom pra você, tá? Extremamente. Inclusive, eu tenho que adquirir lá também e tal. Ah, por favor. Né, tem que adquirir e tal. Vou dar dar o feedback. Isso aí, vou dar o feedback. Ó, fui lá, foi convidado do podcast, falou sobre o livro e tem que dar nota, tá? E antes da gente finalizar, que a gente tá chegando ao fim, eu quero fazer uma pergunta que a gente sempre faz pros convidados essa pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Se você tivesse uma mensagem, essa mensagem vai ser exposta em todos os outdoor. Todo mundo vai ver esse outdoor. Todo mundo vai ver esse outdoor. Qual seria essa mensagem e por quê? A minha mensagem seria, olha, não Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do vosso entendimento, pela renovação do seu imaginário, da sua capacidade de ver as coisas. Então seria isso. E é importante por quê? Porque somente conseguindo olhar com sinceridade para a realidade
é que você vai conseguir escapar desse bostil, né, que tem sido o mundo. Perfeito. Pessoal, podcast, então foi esse podcast muito bom. E é sempre legal a gente trazer pessoas com um pensamento diferente, um pensamento diferenciado e um bate-papo, né? Tranquilo, um bate-papo muito bom. Eu até brinquei com ele, pô, você fala muito técnico, fala muito bem e tal. Então, de um intelecto aí muito bacana. Se você gostou também desse podcast, assim como eu te peço para você fazer 3 coisas basicona, tá? Basicona mesmo. A primeira é se inscrever no nosso canal, porque toda semana a gente traz aqui conteúdo, podcast relevante, tá? Como esse, por exemplo. A segunda coisa é você deixar o like nesse vídeo, nessa live. Por quê? Você vai dizer pro YouTube que essa live, esse vídeo está sendo relevante, ele vai encaminhar para mais pessoas. E a terceira coisa, se você gostou aí do podcast, você compartilhar para algum amigo, tá? Às vezes a gente manda um meme, manda uma notícia, manda um TikTok, manda uma foto de alguém no Instagram, manda um story, mas algo que vai ajudar, que vai ser relevante, que vai fazer com que a pessoa ela venha ser uma pessoa melhor na fé ou algo do tipo, a gente acaba não enviando. Então, um apelo aí para vocês, né, para vocês mandar essa live, esse vídeo para vários amigos aí compartilhar, tá bom? Tamo junto, Giovanni. Muito obrigado. Foi um prazer, todo viu, meu conversar. Você sabe lidar com isso, deixa a gente bem tranquilo. Eu falo pessoal que quem tem que falar são vocês, né? Eu sou aqui um cara que quero aprender. E todo podcast que eu venho aqui, eu já fiz podcast com várias pessoas, empresário, teólogo, pastor. E assim, é um podcast que você vai tendo ali um conhecimento, vai adquirir mais que conhecimento. Deve ser uma coisa... vale por muitas leituras, viu, Michel? Sim. Vale por muitas leituras, Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Compre aí o seu livro, venha adquiri-lo, que vai ser muito bom para você, tá bom? Tamo junto. Até o próximo podcast. Forte abraço.